do Senhor Jesus, igreja abrace. Lugar gostoso, né, meus irmãos? Eu estava louvando ao Senhor ali, meditando na letra desses louvores que nós cantamos. É muito bom estarmos aqui, é muito bom, depois de um dia de luta, de um dia de trabalho, de um dia muitas vezes cansativo e angustiante, só de estar aqui e cantar e louvar ao Senhor, já nos traz uma paz, já nos traz um alívio, já nos traz uma alegria, uma renovação que não encontramos em outro lugar a não ser na presença do Senhor. Nós cantamos aqui, ó, leva-nos à sala do trono. E que essa noite aqui, nossa vida aqui nessa noite, seja uma oração ao Senhor. Que a nossa presença aqui nessa noite seja a adoração ao Senhor, seja uma oração. Nós vamos falar de oração, estamos falando, né, durante esse mês aqui, toda quarta-feira, sobre oração. E eu creio, durante o mês de dezembro, a gente tem orado e eu tenho percebido que o ano de 2026 aqui na Igreja Abrace é o ano da oração. É o ano da oração. Eu estava falando com o pastor antes do culto que o Senhor tem muito para despertar nas nossas vidas. Porque a própria palavra fala oração. Se a gente dividir, né? Orar e agir. É orar e ação também. Então o Senhor vai trabalhar muito, de forma grandiosa, nas nossas vidas aqui nesse ano de 2026, irmãos. Mas tudo na base da oração. Não tem outra receita. Salmo 16, versículo ou verso de número 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua direita há eterno prazer. Então, esse verso aqui é para introduzir o nosso tema nessa noite, é a oração que gera comunhão real com Deus. Então, aqui o salmista, ele fala sobre uma proposta aqui nessa noite para as nossas vidas. O caminho da vida é através da oração. Jesus é a vida, é o caminho. A presença, a plenitude de alegria e à direita do Pai há eterno prazer. Então nós vamos conversando e nós vamos descobrindo que é a oração que nos leva a essa caminhada que transcende essa matéria, transcende as nossas vidas, o nosso intelecto, a nossa mente e o nosso coração. Quando nós entramos na presença de Deus de uma forma sincera, o Senhor nos leva a lugares que nós jamais imaginaríamos. Que eu jamais, você jamais imaginaria que nós iríamos chegar, aonde nós iríamos pisar, aonde nós iríamos alcançar, se não fosse através da oração. Oração. E eu estava pensando nesse título, nesse tema. E às vezes a gente fala oração, 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 e a gente não percebe, né, o valor da oração. E eu em casa até essa semana meditando sobre oração, e eu entendi e percebi que a oração é um mistério profundo. É um dos mistérios que mais intriga a humanidade através de todos os tempos. Porque, veja bem, assim como a vida após a morte, todo mundo fica curioso, né? O que acontece depois que morre? Principalmente quem não é crente, né? Nós temos a certeza. Mas quem não é crente, o cara quer vender livro, ele quer vender revista, ele escreve sobre isso. Vida após morte. Vende demais. É algo que todo mundo fica, né, desperta a curiosidade. E só teve um que voltou depois da morte para contar, foi Jesus Cristo. Sobre a alma. O que é alma? Cientista nenhum sabe explicar, ninguém sabe definir, não é palpável, ninguém consegue pegar, ninguém consegue ver com os olhos
né, com esses olhos materiais, ninguém consegue entender, alguém consegue descrever, mas o que é alma? É um mistério. E sobre o espírito? Os materialistas não acreditam. O espírito, essa parte que dá vida à nossa matéria, intriga todo mundo através de todos os tempos. E sobre a consciência, eu estou aqui nessa hora, posso dizer que uma sacola de carne revestida com pele, né? Uma sacola aqui dentro, ossos, nervos, fluidos, e aqui em cima tem uma esponja. O que me faz, chamada de cérebro, o que me faz entender que eu sou eu e quem sou eu, aonde eu estou, perceber a natureza, perceber o meu irmão, o meu amigo, ter essa consciência de vida. Mas o que é que faz essa fagulha nessa matéria aqui, carne? Se eu morrer daqui meia hora, uma hora, eu estou fedendo já. O que é a consciência? Ninguém explica. Há muitos debates, mas e a oração? Como explicar a oração? Agora, o ato de falar com alguém, um ser invisível, jamais visto por ser humano nenhum, Criador de todas as coisas, soberano, insondável, inacessível, incompreensível à raça humana e tudo mais, poderia ficar aqui a noite toda falando dos atributos de Deus. Falar com Ele, e Ele ainda por cima me ouvir, e ainda mais me responder, aí já é demais. Como explicar isso? Como provar isso para quem não conhece e que não acredita no sobrenatural? O livro de Hebreus, escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele fala o quê? Para se aproximar de Deus, é necessário crer que Ele existe. E por isso estamos aqui nessa noite, graças a Deus. Isso não é dom nosso, é coisa de Deus. Oração, irmãos, no sentido, um pouco mais da oração no sentido hebraico, num panorama hebraico, voltando lá para trás, nos primórdios. Qual o sentido da oração? A oração, para mim, sinceramente, é pedir coisa para Deus. Eu vou sair antes de casa para trabalhar, eu dobro meus joelhos, Senhor, me guarda a minha casa, guarda a minha saída, não deixa eu bater o carro, não deixa eu tomar uma bala perdida. Ah, Senhor, me ajuda, me abençoa, me dá um trabalho, me dá isso, me dá um emprego, me dá um aumento, me dá. Resumindo, e aqui bem sinceramente, oração para mim é isso. Mas o sentido da oração mais profundo, sabe qual é? É julgar a si próprio. É eu julgar a mim mesmo diante de Deus. É o julgar-se a si próprio. Veja que coisa interessante. A oração pode se definir dessa forma. Tem um termo, né, o hebraico lá, o tefilim, tefilá, que é aquelas caixinhas e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. É um verbo, né, leritpalel. Tem o propósito de entrar diante da sala do trono e investigar a nossa própria vida. E aí eu pensando sobre isso, seria uma oração mais sincera, eu acho. Talvez seria o Paulo entrar diante de Deus todos os dias e dizer assim, pegar uma cadeira talvez e sentar e conversar com Deus, uma conversa bem sincera. Senhor, hoje eu pisei na bola, hoje eu errei, hoje eu fiz tudo o que não era para ter feito. Ou talvez, Senhor, hoje de novo, eu pequei naquela mesma situação. Outra vez, e eu, Paulo, estou falando aqui para vocês,
que tem oração minha que eu tenho até vergonha de falar para Deus, porque Deus já sabe. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa por causa disso, disso e disso. Ou talvez aquela oração no final da tarde ou à noite, sabe o filho quando faz algo que sabe que o pai vai se orgulhar dele, o pai vai encher o coração de orgulho, e eu chegar diante de Deus e falar: Pai, hoje eu não errei. Eu te agradeço, Pai, porque hoje é o terceiro dia que eu não pequei. E daqui uns dias, Pai, hoje faz 15 dias que eu não pequei mais daquela forma que eu fazia. Ou daqui 3 meses eu falar: Pai, faz 3 meses que o Senhor me libertou. Ah, como é bom entrar na presença de Deus com sinceridade, irmãos. E sabe o que acontece? Quando a gente fala, a palavra tem poder. Deus não criou todas as coisas através da sua palavra, do verbo. Mais ou menos quando a gente vai no psicólogo, o psicólogo não dá remédio, ele só escuta, ele não resolve nada. É você falando, você torna-se consciente dos seus erros. E diante de Deus, quando a gente se abre, se expõe em uma oração sincera, é isso que acontece. Senhor, eu errei de novo. Eu falhei, Senhor, eu preciso. Me ajuda, eu não consigo. Eu tenho orado para Deus e falado: Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho jeito. É só o Senhor, então vê o que o Senhor pode fazer por mim. De mim mesmo eu nada consigo, eu não posso. Eu não consigo sair desse lugar, desse buraco. Então me ajuda, estende as tuas mãos e me socorre. Essa deveria ser a minha oração todos os dias diante de Deus. E isso me faz melhorar como crente, como cristão e como ser humano. E estudando um pouco sobre oração, irmãos. Quem já ouviu falar aí no ponto de Deus no cérebro? Já ouviram falar? Muitos neurologistas ao redor do mundo estão estudando esse fenômeno. Pega a pessoa, coloca lá dentro de uma máquina de ressonância magnética e a pessoa vai orar, vai rezar, e eles vão monitorando o comportamento físico. Isso aqui não é alma, espírito, não, isso é físico. E eles descobriram que existem algumas áreas do nosso cérebro que são ativadas enquanto a gente ora, enquanto a gente medita, enquanto a gente pensa nas coisas do céu. Veja só que maravilha. Partes do nosso corpo são mudadas, transformadas, questões de hormônio, áreas de como decisão, né? Aqui eu não sou neurologista, né? Mas eu dei uma lida, o córtex frontal, esse lado aqui, né? É chamado de lobo temporal aqui, do lado da orelha aqui, essa parte aqui, entre a orelha e os olhos, nessa altura, são ativados no momento da oração. Então, pesquisando, eu sigo o neurologista Dennis Birman, ele tem textos escritos sobre isso, e é comprovado cientificamente os benefícios da oração. E ouvindo isso, e lendo isso, e estudando sobre isso, sabe o que eu descobri? Que nós nascemos com uma placa, com um molde de internet na nossa cabeça, com uma placa de rede, não é assim, os irmãos aí de TI? Nós temos essa sintonia com Deus. Que interessante. Quando a gente começa a falar com Deus, quando a gente começa a orar, o nosso sinal, o Wi-Fi, que é a fé, o Espírito Santo, nos conecta no roteador do céu. E aí a gente sai desse ambiente físico e vamos para a eternidade com Deus. E aí o salmista, ele descobriu e falou: quero mostrar para vocês o caminho da alegria, o caminho do prazer, o caminho da vida eterna, que é através da oração. Se conecte com Deus, entre no seu particular com Deus, porque nós temos essa necessidade.
E aí, se a gente for para a área que estuda, me fugiu aqui na memória agora. Daqui a pouco eu lembro. Eu escrevi aqui. A ciência da religião é o estudo. Através de todos os tempos, eles estudam as mais primordiais humanidades e eles descobrem que toda raça, todo ser humano, toda etnia, todo povo, desde sempre, tem o sentimento do divino, de buscar alguém, a sensibilidade de imaginar pela própria natureza e saber que tem alguém que criou tudo isso. Então, nós temos um cabo de internet que só conecta com Deus só. É por isso que todo mundo anda procurando. Uns dizem que acham Deus aqui, Deus ali, por isso que há tantas religiões, porque o ser humano nasce com essa necessidade de conectar-se com a eternidade, com o Deus eterno. E nós, crentes, muitas vezes conhecendo o Deus Criador, como eu já vivi tempo de sequidão na minha vida, de desertos, de passar dia, semana, meses, anos, sem falar com Deus. Apenas por vir na igreja, apenas por cantar, apenas por dar minha oferta, ou dar meu dízimo, apenas por ouvir um louvor, apenas por dizer que ser crente, me achando que estava conectado com Deus. E não é assim. Preste bem atenção. O pastor pode orar por você. A igreja pode orar por você. Teu pai, tua mãe, teu irmão, teu parente, todo mundo pode orar por você. Mas experiência com Deus, se você não dobrar o seu joelho, se você não tiver o seu momento particular com Deus, lá no seu quarto, lá na tua cama, seja onde for, dentro do seu carro, lá no seu trabalho na hora do almoço, se você não tiver iniciativa de se dobrar diante de Deus e de falar com Ele, você vai passar uma vida inteira de crente e não vai saber o que é a presença de Deus. Ninguém pode ter essa experiência por você. Ninguém. Pode orar, pode jejuar, a gente pode fazer campanha, 15 dias, 20 dias pela vida do Paulo, mas se o Paulo não fizer a sua parte, o Paulo vai morrer sem conhecer o Deus a que ele professa. Triste isso, a realidade de muita gente. Uma vida inteira dentro da igreja e não sabe nem orar. Tem vezes que a gente dobra o joelho, já aconteceu comigo. A garganta irritada, porque eu estou mexendo em casa com gesso, com cal, cimento, estou com as mãos todas estouradas aqui e a garganta irritando. Já aconteceu comigo, eu começar a orar e orar e orar e orar e orar e orar. E orar tanto, mais tanto, e quando abri o olho para olhar para o relógio, já tinha acabado a oração, só tinha passado 15 minutos. Que comunhão é essa com Deus? Que intimidade é essa com o meu Deus, que o meu assunto termina com 10 minutos? Eu lembrei do irmão aqui, ele falou do papo com a avó dele, né, no quarta-feira passada, do Léo. Não tinha intimidade. 10 minutos, 5 minutos, acaba a minha oração. Mas tem momento que você ora 1 hora e abre o olho, você pensa que passou 10 minutos. E isso vai diário, dia a dia, hora, minuto, propósito, oração. Hoje eu oro 5, amanhã eu oro 10, amanhã eu oro 15. E você vai perceber que quanto mais você ora, mais desejo Deus vai colocar no teu coração. Quanto mais você busca, mais Deus vai te chamar para perto dele.
e vai dar sede, e vai dar sede, e vai dar sede. Daqui a pouco você está querendo orar todo dia. Daqui a pouco você vai estar falando para o pastor André: pô, pastor, a gente precisa de oração, de segunda a segunda, aqui dá para abrir a igreja, por favor? Eu quero orar. E isso é prática, é treino, é desenvolvimento. O cérebro é ativado e Deus vai nos pegando com a sua destra e vai nos caminhando e vai nos conduzindo e vai nos revelando coisas que jamais a gente imaginaria. Tem uma oração aqui que eu vou deixar de exemplo para a gente, que mexe muito comigo, e toda vez que eu leio, eu choro, e não sei porque isso me deixa fascinado com a oração de Ana. Primeiro livro de Samuel, vamos dar uma olhadinha? Todo mundo conhece, né? Ana pedia um filho a Deus. Na antiguidade, uma mulher que não podia gerar filhos era a maior vergonha da mulher. Era o pior que poderia acontecer na vida de uma mulher antigamente, é não poder dar descendência para o seu marido. 1 Samuel, capítulo 1, vou ler aqui rapidamente, vou pular aqui alguns versículos, irmãos, só para a gente lembrar. Versículo 10, veja bem: com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito. Versículo 12, enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, veja bem, nem falar a mulher falava. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, bêbada. Versículo 15. E aí ele perguntou, 14. Ele disse: até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Chamou uma mulher de cachaceira, irmãos. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Aquela mulher tinha uma amargura sem tamanho na sua alma naquele momento. E ela chorava, os seus lábios apenas se moviam. Eu imagino que ela não tinha mais palavras para dizer para o Senhor. Muitas vezes nós nos pegamos assim. Não temos nem voz, nem palavra, a mente nem raciocina. A gente não tem mais força, a gente não tem mais ambiente, não tem mais condições de falar com Deus. O sacerdote não entendeu esse mistério, mas Deus, lá dos céus, ouviu a oração de Ana, ouviu o coração angustiado de Ana e respondeu à oração de Ana. Irmãos, passar por lutas e provações, eu não quero e não queria, mas os dias, os momentos que eu mais tive experiência da presença de Deus na minha vida, foi em momentos de grandes amarguras, momentos de grandes dificuldades, momentos de ameaça, de temor, momentos de desespero. Foram os momentos que Deus esteve mais perto de mim. Depois que passou tudo, depois que chegou a vitória, eu olho para trás e percebo que Deus estava me ouvindo, que Deus estava comigo, que Deus estava me entendendo, que às vezes nem minha esposa, nem meus filhos, nem meu pai, nem minha mãe sabia, nem imaginava, mas o Deus que eu sirvo dos céus, Ele me entendia, me ouvia e me respondeu. Eu estou falando isso aqui, meu irmão e minha irmã, é para nos despertar nessa noite, para que nós possamos buscar mais ao Senhor, para que nós possamos nos entregar mais a Ele, para que nós possamos, ao invés de murmurar,
Orar. Ao invés de ficar nervoso, chutar o cachorro, querer bater no filho, brigar com a esposa, orar. Ao invés de reclamar, ao invés de fazer tantas coisas nos momentos de dificuldades, para que a gente se desperte para cair de joelhos aos pés do Senhor. Porque aquilo que Ana não podia fazer, e naquela época não tinha medicina nenhuma que poderia fazer, Deus fez por ela no seu maior momento de angústia. E o segredo dessa oração aqui, o presente que Deus deu para Ana, que tanto ela pediu, ela devolveu ao Senhor. A oração não estava focada nela. Senhor, eu quero uma filha, um filho, para que eu esfregue na cara dessas que estão zombando de mim, para eu mostrar aqui, ó, sou mulher igual a você. Tenho filho, Deus me deu, e é mais bonito que o teu. Não, não. Ana tinha feito um propósito com Deus. Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, quando eu desmamar um menino, eu vou entregar na tua casa, e ela fez isso. Então a oração muitas vezes não é sobre nós, é sobre as coisas de Deus, é sobre a casa de Deus, é sobre os negócios do Pai, é sobre o reino, é sobre o Evangelho, é sobre Jesus. Às vezes eu fico focado só em mim, só em mim, só em mim, mas Deus não quer a bênção para mim, Ele quer que eu compartilhe aquilo que Deus vai me dar. E às vezes eu oro tanto por algo que não acontece, às vezes você está nessa situação também, como já aconteceu comigo, orar tanto por algo, orar tanto, cansado. Eu já tinha dito que não, mas eu, na minha arrogância, e oro, até cansar e parar e entender que Deus já tinha mudado o meu coração. Aquilo que eu tanto queria já não fazia mais sentido. Então eu entendo que não era aquilo que Deus queria para mim. Segredos que o Senhor vai nos revelando através do seu Espírito Santo. Ouvidos para ouvir o Espírito Santo é só na oração, gente. Não tem outro caminho, não. Não tem outro caminho. É só na oração, é só no estudo da palavra, é só no jejum. Não tem outro caminho para entender, ouvir e entender a voz do Senhor. E para fechar aqui o nosso assunto, eu quero falar de uma outra pessoa, o representante dos profetas, Elias. Um cara que, meu Deus do céu, orava e tinha intimidade com Deus. E orando e falando com Deus, Deus me fez lembrar desse homem aqui, Eli, profeta. Homem tão próximo de Deus que Deus falou, tu está tão perto de mim, ora tanto, está tão ligado comigo, que eu vou te levar para mim. Passou uma carruagem de fogo e levou ele embora. O perigo é esse, irmãos. A gente começar a orar, e preste bem atenção. Você começa a orar, Deus vai te puxando. Deus vai te puxando. Vai chegar um momento que mesmo sem você querer ir, Ele vai te levar. E o interessante é que Ele vai fazer. É Ele quem vai capacitar. É Ele que vai descer a graça e poder, e você vai caminhar com Ele. Veja só, esse homem aqui que gostava de orar, ele abriu o Rio Jordão. Quem tinha aberto alguma coisa de água era só Moisés, ele abriu o Rio Jordão. Ele profetizou uma grande seca, aqui são muitas coisas, né? Eu não vou entrar no detalhe, e a seca veio. Foi tão grande que até ele passou necessidade. Deus mandou ele para uma cidade e lá uma viúva. Deus falou, vai para tal cidade que lá eu vou usar uma viúva para te alimentar, para te sustentar. E aí quando ele chega lá, ele vê uma viúva catando graveto, um pedaço de pau para fazer um fogo. Ele falou, ó, Deus mandou você fazer um bolo para mim, um pão, para eu comer. Aí a mulher fala, eu estou fazendo aqui, catando lenha para fazer, só tem um pouquinho de farinha, azeite, eu vou fazer
Para eu comer, meu filho, a gente vai comer e morrer, porque não tem mais nada, eu vou ter que repartir contigo. Ele fala, vai, faz. E Deus multiplicou através da vida de Elias o azeite e a farinha daquela viúva. Depois o filho da viúva morre. Ele vai e ressuscita. Olha que fé. E fé é só na oração, irmãos. Fé para isso é só orando. Desafiou, todo mundo conhece, os profetas de Baal. Deus respondeu com fogo, consumiu o holocausto, consumiu a água. Ele decretou, determinou o final da seca que ele tinha falado lá atrás. E aí, lembra daquele hino? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele manda o rapaz ir lá e ver. Eu, ora, e vai lá conferir, vai lá. 7 vezes, na 7ª, o rapaz falou: eu vejo uma pequena nuvem e tal. Olha que fé, é através da oração. Profetizou a morte dos sírios, uma guerra. Deu a sentença de vida, de morte a Acabe, a Jezabel. Sentença de morte a Acasias. Todo mundo rei, era só os bambambam. E ele ia e falava, e Deus fazia. Ele falou que o cara ia morrer. O rei falou, vai lá e busca. Quem? Como que era? Aí falaram, deram a descrição a Elias. O rei falou, vai lá e busca ele. Pegou um capitão lá, um cara, e 50 homens subiram o monte. Veja só, a audácia de quem ora. Subiram no monte, o capitão falou, o rei te chama. Ele falou, mas espera aí. Quem vocês acham que eu sou aqui? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês. Morreu os 50 e mais o chefe. Volta lá, alguém fala e morreu todo mundo. O rei, irritadinho, mandou outra tropa, mais 50 e o chefe. Morreu de novo. Foi o terceiro. O terceiro já foi com as pernas tremendo, né? Já chegou pedindo misericórdia. O anjo falou assim, não tema, pode ir, Elias, que eu estou nesse negócio. Homem de Deus de oração. Ele abria a boca e o que ele falava, Deus fazia, mas é com oração. Vai eu, Paulo, fazer uma coisa dessa, eu vou passar vergonha. Mas eu quero encerrar aqui com um ponto interessante, meus irmãos. Elias, naquela época, ele já era influencer. Quase 3 mil anos, 9 mil, perdi a conta aqui. Atrás, a gente pensa que influencer é coisa de hoje? É novidade? Elias já era influencer, não era digital, mas ele influenciava muitas pessoas. E ele influenciou um jovem chamado Eliseu. Eliseu acompanhou Elias nessa trajetória. Ele estava lá arando terra, não é, pastor? Estava lá arando terra, o pai riquíssimo. Elias olhou e falou, Eliseu, segue-me. Ele largou tudo as riquezas e seguiu Elias. Eliseu, Deus já tinha revelado o propósito na vida daquele aprendiz. Ele iria dar continuidade ao ministério de Elias. E ele foi caminhando e ele foi aprendendo. Esses milagres, isso aqui, tudo Eliseu estava observando o mestre, aprendendo com o mestre. Não é assim nos nossos dias? A igreja aprende a orar com quem? Com o pastor. O filho aprende a orar com quem? Com você, pai. Com você, mãe. Se você não ora, o teu filho não vai aprender a orar nunca. Se eu coloco o prato de comida na mesa e dobro a minha cabeça, inclino a minha cabeça e oro, o meu filho está observando. Eu preciso ser influencer do meu filho, da minha família. Eu preciso ser influencer na faculdade, no meu trabalho. Eu preciso ser influencer aos meus vizinhos. Até na minha rede social, eu preciso ser influencer para as pessoas que me seguem. Meus irmãos, e nunca houve uma necessidade tão grande de influenciarmos a vida de pessoas com tanta urgência
como nesses dias de hoje. Influenciar em casa, influenciar na igreja. Jovens que vêm à Igreja Abraça, e em milhares de igrejas por aí que a família não é crente, serão influenciados aonde? Aqui. Vão aprender aonde? Aonde? Conosco. O jovem mais novo vai aprender com o mais velho que está caminhando há mais tempo. A criança, lá no grupo das crianças, vai aprender com a outra criança, conforme a outra faz, ela vai fazer. Nós precisamos influenciar a vida das pessoas ao nosso redor. Por onde quer que passemos, as pessoas nos observam. Não porque somos bons, não. Quando temos comunhão com Deus, as pessoas são atraídas. Quando somos próximos de Deus, as pessoas nos procuram, pedem oração, pedem socorro, pedem ajuda. Nós, cheios de Deus, despertamos curiosidade. Você já parou para pensar nisso? As pessoas querem saber, as pessoas querem te ouvir, as pessoas querem entender. Falando de futebol, falando de qualquer outro assunto, você começa a falar de Deus, aí as pessoas são despertadas para ouvir falar sobre Deus. Mas tudo isso, meus irmãos, é através da nossa intimidade com o Senhor. Que nós sejamos influencers. Para vocês verem a influência tão grande de Elias sobre a vida do seu aprendiz, sobre a vida do seu discípulo, e que o meu discípulo, que o seu discípulo possa ser estimulado, que o seu discípulo, que o seu aprendiz que caminha com você, possa olhar para você e se empolgar com as coisas de Deus acontecendo na sua vida, que o meu discípulo possa se espelhar a tal ponto do profeta falar para ele: olha, chegou a hora de Deus me levar, eu vou ser tirado aqui dessa terra, o que você quer? Ele poderia ter falado, né, eu quero ficar rico, eu quero que você profetize aí que eu vou ser o melhor dessa terra, o melhor desse mundo. Mas o discípulo que estava aprendendo com o mestre, sabe o que ele falou? Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Veja que interessante, irmão. Influencer influenciando um jovem, um aprendiz, às coisas de Deus, ao poder de Deus. Você quer ser influencer? Seja influencer através da sua vida e da sua comunhão com Deus. Olha só, o que a sede que ele despertou na vida deste jovem. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, eu vou ler alguns pedacinhos só também, já passei do tempo, né, pastor? Capítulo 2, verso 2. Elias, quando ele foi levado embora. Veja só, Elias disse a Eliseu, versículo 2, aguarda aqui, eu vou falar para vocês aqui. Elias estava fugindo de Eliseu, querendo sair fora e deixar Eliseu, porque ele já tinha passado o bastão, tudo o que ele tinha para ensinar, ele já tinha ensinado, ele já tinha feito, Eliseu estava pronto, ele já sabia que o discípulo seria melhor que o mestre, ele já estava com o sentimento de dever cumprido, já formei meu discípulo, já fiz a lição de casa que Deus me mandou, já chegou a hora de eu descansar, e já vai ficar Eliseu para completar a obra que o Senhor tem nessa terra. Então ele estava tentando despistar, pelo que eu imagino aqui, Eliseu. Aí ele falou, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. E aí ó, que o discípulo falou, porém Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei. Versículo 4, Eliseu falou de novo, aguarda aqui, fica aqui. O discípulo fala para o mestre, não te deixarei. Versículo 6, Elias de novo ia para outro lugar e fala a Eliseu, fica aqui, discípulo teimoso, né? Aqui ele não estava sendo obediente não. Versículo 6, ele fala de novo,
fica aqui, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao Jordão. Mas ele disse, não te deixarei. Versículo 9, depois que passaram, Elias disse a Eliseu, depois que ele abriu o rio, Elias disse a Eliseu, Elias falou, não vai ter jeito não. Disse, o que queres que eu te faça antes que eu seja levado de ti? E Eliseu disse, peço-te porção dobrada do teu espírito. Enquanto, e aí ele falou, né, ó, difícil coisa você pediu. Mas se você ver a hora que eu for, você vai receber. E aí ele ficou ávido. E aí, enquanto eles estavam caminhando e conversando, um carro de fogo com um cavalo de fogo separou-os um do outro e ele ia subir ao céu num redemoinho. E aí, irmãos, fica aqui essa lição. Nós precisamos treinar pessoas para que se tornem melhores do que nós. Eu preciso que o meu filho caminhe melhor que eu. Eu preciso que o jovem, que o adolescente que olha para mim, no futuro ele seja melhor que eu. Eu preciso entender que eu preciso deixar um legado para as pessoas se aproximarem mais de Deus. Se eu oro, quem anda comigo precisa orar mais. Se eu estudo a Bíblia, quem anda comigo precisa aprender mais do que eu. Isso não é vergonha, não. Isso é para a glória de Deus. Isso é para louvor do Senhor. A igreja que eu participava lá, hoje tem jovens que são pastores. Esse dia eu encontrei com um lá na rua de casa, ele falou, me apresentou, falou isso aqui, olha, era meu líder, quando eu cheguei aqui em Osasco, veio lá de Jabaquara, dirigindo igreja, eu não tenho vergonha disso, pastor, não sou nada, eu fiquei coração cheio de alegria, eu vejo ele no Facebook, no Instagram, pregando e fazendo a obra e tantos outros, não é vergonha para mim, irmãos, é como um filho meu. Eu me sinto honrado em ter contribuído ou participado de alguma forma na vida daquele jovem. Você que trabalha com jovem. E hoje eu sei que na eternidade o Senhor vai me presentear com coisas que eu nem imagino, de pequenas coisas que eu fiz aqui, que eu pude fazer, pela graça e misericórdia dele. Então não é vergonhoso o pai semi-analfabeto cria seu filho, o maior orgulho do pai é ver o filho formando, não é assim? Diploma, e o pai bate no peito e fala, meu filho é doutor, meu filho é mestre, meu filho é engenheiro. O pai pode morrer ali no dia da formatura do filho. E esse sentimento nós precisamos sentir nas pessoas a qual nós influenciamos da parte de Deus sobre as vidas dessas pessoas, amém?